Ele queria ser santo. Reperformance e rito em aureoledes de Tutunho. Autores: Antônio Wellington de Oliveira Júnior, Tutunho, João Vilney de Oliveira Filho e Paulo André Leite Cerqueira. Ilustração 1. Aureoledes apagado. Que era a estrutura de arame branco da cúpula redonda de um abajur, dessas divididas em 12 gomos, invertida, despidas das franjas e requififes, do revestimento em tecido estampado, velho, sujo, poído, ele todo mais demodê que cafona, nas linhas da qual, com gruminhos de massa adesiva, foram grudados 84 LEDs brancos, ligados em série por fininhos fios igualmente brancos e controlados por um Arduino, cuja programação determinava não apenas a sequência em que deveriam acender, em 7 tempos, 7 céus, sempre de baixo para cima, tomando como referência a cabeça do santo, mas ainda que os diodos emitissem luz sempre e só quando o microfone, aqui, único sensor ligado à placa, fosse acionado ou sensibilizado. Que sua realização só foi possível porque o material do qual foi feita a cúpula do abajur, os LEDs, o Arduino, o microfone, o emaranhado de fios, fita isolante, baterias e soldas, o software, não são, para o mundo da tecnologia digital ou para o mundo da decoração, no caso do abajur, nada além que refúgio, obsolescência ou banalidade, conhecimento científico tornado senso comum, luxo feito kit, que não passava de uma traquitana frágil de tecnologia ordinária, uma gambiarra, brinquedo fora de faixa para um herê em corpo de homem velho, que, resumo da ópera, era, em forma de precaríssimo dispositivo tecnológico performático, a objetificação do esforço patético e mal-medrado de Tutunho de ser, tanto um quanto o outro, santo ou artista, podia-se dizer. Desligada, era isso mesmo. Se até para Tutunho, o santo, que dirão aqueles que ignoram seus atributos, seu funcionamento, o modo como opera. Não falo só de operação técnica tecnológica, esta óbvia que falo de magia, para os que nunca a viram viva, cingindo fuge da moleira do santo. Para esses, ela, até que o tornon do santo e da placa seja ativado, não terá seu status de artefato inédito alterado. A luz permanecerá treva, a fé dúvida, o ato potência, a cura escrófulas. Todavia, se o sopro tange o santo... A geografia de Tutunho, sem ilustrações. Quando atinou-se, Tutunho preparava-se já para ser santo de altar, e não tinha os 20, diariamente, ofícios, rosários, missas, confissões, a leitura das escrituras, penitências, vigílias, jejuns, de todas as prescrições à beatitude, um pouco, breve e leve, na justa medida de fazer parecer ato piedoso qualquer pequena abstinência, qualquer privação do conforto da casa dos pais ou dos prazeres sexuais, qualquer esmola. Dizendo assim, sabe aquele a que lhe faltava empenho ou que fingisse devoção, carolice, santo do pau oco, não. Era acometido pela mais pura sinceridade da pequena burguesia católica cearense ou algo que o valha. Mas o que ele queria mais, ele queria ser santo. Ele queria cuidar do mundo, ele queria amar a todos, ele queria amar os homens, ele queria amar mulheres, ele queria comer. Ele queria cola, ele queria mãe, ele queria pai, ele queria paz, mas o que ele queria mais, ele queria ser santo. Ele e seus ancestrais, na encruzilhada da rua, ele dava a volta. Ele queria ser, ele queria casa, ele queria crer, ele queria ser santo. Dizem que tinha esquizofrenia. Ele queria poesia, ele vivia à deriva, brincava de não ser. Ele catava coquinho, ele mentia para não sofrer. Filosofia do corpo, mitos para viver. Não que tivesse cumprido o lema de Domingo Sávio à risca, antes morrer que pecar.
ou perdoar das moléstias sexuais que lhe fizeram na infância, como Maria Goretti antes de morrer, ao seu violador, ou padecesse de enfermidade grave, aguda ou crônica, na qual a misericórdia divina pudesse operar milagre, uma conversão, como Francisco de Assis e as Teresas, ou oficiasse missas de brinquedo com bolachas Maria e que suco de uva, ou quisesse ser padre, bispo ou papa, nem muito menos, é preciso dizer, tivesse sido criado em casa de céticos ou ímpios, Tutunho não ignorava de todo taumaturgias. Reparando bem, havia a bisavó Carminha, feita paralítica de uma queda, que o ensinou as primeiras orações, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Glória ao Pai e o Eu Pecador. E murmurava, sem deixar o cachimbo escorregar, pelos cantos dos beiços, rezas bravas enterradas com ela. A avó paterna, alta, espírita, que lhe aplicava passes na infância ou levava-o, julgando-o médio, para ver médios incorporados. E a materna, Neile, cabocla, filha de Maria, fazedora de mezinhas e simpatias, e que falava com parentes mortos quase toda noite, dizia ela. O pai era ateu, à época. A mãe, católica por tradição familiar, supersticiosa como a mãe, afeita a cartomantes e toda sorte de adivinhos. Contava ainda com uma prima-avó freira de pouca serventia religiosa, mas que garantia a bênção da cepa familiar. O padre da paróquia, para batizados, primeiras eucaristias, crismas, confissões, casamentos, sepultamentos e um pai de santo, mestre Didi, para os descarregos, sempre de prontidão. Para quebranto, mal-olhada, espinhela caída, o remédio era a peia de ranca de pinhão roxo na casa de Dona Rola, a rezadeira bezedeira, nos anos em que viveu em Limoeiro do Norte. Reparando bem, havia todo o contexto religioso do colégio marista, dos grupos de jovens, da tradição católica ibérica, popular e sincrética, institucional e mágica, catolicismo dos trópicos, redunda dizer. Mas isso estava valendo para todos, ateus inclusos. Ninguém é santo por acaso, sem que pertença a uma tradição, nem mesmo os reis taumaturgos Clovis, Henrique II ou Olavo. Daí que, quando levado pela vaga carismática que varreu Fortaleza nos 80, começou a falar línguas estranhas, ter visões, profetizar, expulsar demônios e curar os enfermos, quase nada era-lhe coisa de outro mundo, completa novidade, mergulho no desconhecido. Não tratava-se para ele de uma conversão, daquelas que se cai do cavalo e se cega, de catecumenato propriamente dito, mas de um deslocamento, ou melhor, uma tradução da performance, uma reperformance. Desde os 15 viveu assim. Aos 18 fez voto. Aos 19 desistiu. Tinha suas razões e reticências. Ilustração 2. Rafsquete de Auréola. Ilustração 3. Tutunho vai a Berlim. Ilustração 4. Aureoledes aceso. Mal começou a falar em línguas, e 20 anos foram-se, como fossem 20 átmos. Impôs as mãos, e ao primeiro toque, o corpo todo se ajeitou como antes. O Zaum, essa língua de fogo, reiterava ali a atmosfera mística dos tempos de renovação, sublinhando de imediato o caráter carnavalesco, irônico, sarcástico e paródico, para o qual a performance apontava nos croquis, no nome e na sinopse que figurava na programação da maratona de performances. Tudo isso dissipou-se à medida em que a reperformance de Tutunho se recompunha e se adensava. Decidimos, João Vilney e eu, que a estrutura da cena deveria ser um ritual simples: entrada, mais paramentação, mais teste, mais glossolalias e imposição de mãos individual sobre pessoas escolhidas da plateia, mais desparamentação, mais saída. Não haveria entrada triunfal nem gran finale. A cena seria precária, como a própria gambiarra técnica que era o dispositivo técnico da auréola e recusaria de imediato o ilusionismo técnico ou cênico.
ao público, não se sonegaria fios, baterias, suportes, modos de acoplamento, falhas técnicas, nem muito menos a montagem e criação da ação, as decisões de última hora, os acordos diante daquela situação específica, dos imprevistos surgidos ali, tendo em vista o protocolo de ação muito aberto e a total falta de marcação de cena. Quando a cena começou, no arremedo de paramentação, em que, enquanto eu tirava meus sapatos, meias, o casaquinho de lã sintética e fingia imobilidade estática, movi-me apenas o necessário para que João Vilney, fazendo as vezes de acólito, camareiro e técnico de informática, acoplasse e pusesse a funcionar toda a traquitana junto ao meu corpo. Aquele pequeno gesto delicado de tocar o fronte do outro, relé, starter, canal e modulador de energia do sopro na imposição de mãos, a situação e seus desdobramentos continuavam obtusos para os que estavam ali reunidos, o público, Vilney e eu. Posei a mão na testa do primeiro e era como se minha experiência mágico-religiosa pretérita, toda ela e não só, mas equilibradamente as competências performativas adquiridas no palco e no púlpito confluíram para aquele instante num vórtice e fizessem, por fim e a despeito das naturezas heterogêneas, sentido, e se desse o tempo oportuno. Não falo de um propósito, de telos, mas do aspecto caótico, imponderável do kairos. Indumentária, texto, voz, gesto, sobretudo a voz, a competência performativa adquirida nos anos de RCC e de artista, duplamente autorizado pela experiência religiosa aguda e demorada e, nesse dia em especial, pela curadoria do evento, e o circuito se fechou. A energia represada e acumulada, a energia pesada, podia, enfim, circular, performance como obra total. O adensamento da atmosfera mágico-religiosa ali era o resultado de uma inversão paródica que não deteve-se na superfície do procedimento, expressa na definição do dicionário do Arturo de Morante, imitação do verso de outrem, na qual o que em outro é sério passa a ser ridículo, ou cômico, ou grotesco, posto que, no início, fosse isso mesmo, cópia troncha e mal acabada, carnavalização, e que, atenuado este significado, permaneceu enquanto durou a ação, mas, à medida que a performance era reincorporada, reperformance, assim que o santo baixou, aquilo converteu-se numa paródia séria, cujo pressuposto é a intangibilidade do seu objeto. Confundir e tornar duravelmente indiscernível o umbral que separa o sagrado e o profano, o amor e a sexualidade, o sublime e o íntimo. Para que a ação se perfizesse como performance, era preciso que aquela inversão descesse ao nível mais profundo, em primeiro lugar, porque é por uma espécie de probidade que o artista, sentindo que não pode levar seu egoísmo a ponto de querer representar o inenarrável, assume a paródia como uma forma própria do mistério. E, finalmente, porque a despeito do mistério, só se pode dar paródia. Qualquer outra tentativa de evocá-lo descampa para o mau gosto e para a passionalidade. A reperformance da imposição de mãos, quase um ready-made da performance incorporada por Tutúnio na experiência religiosa pentecostal católica, sendo paródia, canto contra o canto, paratem odem, canto ao lado do canto, para oidem, canto paralelo, cantus obscurio, realizava um deslocamento da natureza de uma profanação. Primeiro, por profanação. 1. Retirar a coisa do templo, da igreja, a galeria. 2. Restituir a coisa ao livre uso dos homens. Sim, agora, reperformatizado, fora do lugar religioso, a igreja, o convento, a casa da comunidade, livre dos nomes sagrados, pura, a imposição de mãos, as línguas,
Toda a mise-en-scène era devolvida ao uso e à propriedade de Tutunho. Ilustração 5. Chifres. Que naquela noite, espécie de vigília profana ou rave sagrada, de sua cabeça apontavam chifres, querém de luz, e seu rosto brilhava. Que viram nele o rosto de um anjo, que falou a língua dos anjos e operou milagres. Que aquela auréola de arame, nessa performance ligeiramente deslocada, como era antes, só que um pouco diferente, tanto no que tange às circunstâncias reais, ao estado das coisas, quanto ao seu sentido e aos seus limites, era suplemento absolutamente inessencial, portanto, não necessária à beatitude de Tutunho, e nem a alterava substancialmente, mas tornava simplesmente mais resplandecente. Que essa auréola, espécie de Deus ex machina, sua luz tíbia e intermitente, ainda que não passassem de um recurso derradeiro na patética e inacabada busca pela santidade empreitada por Tutunho, no sintoma de seu insucesso, haviam realizado de maneira paradoxal a profanação do rito sagrado e a sacralização do rito profano, podia-se dizer. Epílogo. Quero dizer, tornou Sancho, que nos apliquemos a ser santos e alcançaremos muito brevemente a boa fama que pretendemos. E advirto, Senhor, que ontem ou antes de ontem, assim se pode dizer, canonizaram ou beatificaram 2 fradezinhos descalços, e as cadeias de ferro com que cingiam e atormentavam seus corpos, considera-se agora grande ventura beijá-las e tocá-las, e são mais veneradas do que a espada de Roldão na armaria del Rei Nosso Senhor, que Deus guarde. Assim, meu amo, vale mais ser humilde fradezinho de qualquer ordem que seja, do que valente e andante cavalheiro. Mais alcançaram de Deus 2 dúzias de açoite do que 2.000 lançadas, ainda que se deem em gigantes e em dríagos. Sancho sabia tanto de ser santo quanto sabia de cavalaria.